Senhor Jesus. Aleluia. Você que está nos assistindo aí do outro lado, que Deus nessa noite venha falar no profundo do teu coração. Prometo ser breve nessa noite. Aleluia. Mas assim vai estar fazendo aquilo que o Espírito Santo tem colocado nesse dia de hoje no meu coração. Aleluia. Que Deus venha falar poderosamente através da sua palavra, da tua santa palavra aos nossos corações nessa noite. Quem sabe eu estou falando com pessoas que nesse momento, talvez você está do outro lado, você está enfermo, você está triste. Aleluia. Mas nós vamos falar, compartilhar de uma palavra da parte de Deus, e eu creio que até o final dessa mensagem Deus vai falar contigo. Eu creio que até o final dessa mensagem Deus vai tocar no seu coração. Deus vai dar uma solução para o seu problema. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra que ela está no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o primeiro versículo, aleluia, e depois nós vamos lá para o capítulo, o primeiro capítulo, depois nós vamos lá para o capítulo de número 3, e vamos ler ali alguns versos que Deus tem colocado no meu coração nesse dia, aleluia. Mas antes, vamos fazer uma breve oração, aleluia, para que essa palavra ela venha falar com a minha vida, ela venha falar com a sua vida nesta noite. Aleluia. Se você que está presente aqui, eu gostaria que você se colocasse em pé. Aleluia. Então nós estamos juntos, orando neste momento, clamando a Deus. Aleluia. Para que o Senhor venha se revelar através da palavra ao nosso coração nesta noite. Aleluia. Ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amado e querido Deus, nós nos encontramos, Senhor Deus, na sua casa, na sua presença. Senhor, e do outro lado, Pai, tem pessoas, Senhor, que estão nesse momento, Deus eterno, orando juntamente conosco, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que precisam de um socorro da tua parte, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, nesta noite, que o Senhor venha, meu Pai querido, tocar em cada vida, tanto essas que estão aqui presentes, Senhor, que veio, Senhor, colaborar conosco, Senhor, que veio compartilhar conosco nessa noite, Pai. Também, Senhor Deus, aquelas que estão, Senhor, do outro lado, Deus eterno, que o Senhor possa, através do teu Espírito, Senhor, através do Espírito Santo, tocar em cada vida, Senhor, e assim fazer o teu milagre, assim fazer o teu mover, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus. Não, Senhor Deus, a nossa vontade, mas que a sua vontade seja feita, Deus eterno. Este coração, Senhor Deus eterno, esta vida, Senhor Deus, que está preocupado nesta noite, Pai, vem Espírito Santo, traga o alívio para essa alma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Fica conosco, Senhor, nos direciona através da sua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. O livro do profeta Abacuque, ele começa da seguinte forma: o questionamento diante de Deus, que todos nós conhecemos, mas vamos ver o que Deus tem a falar conosco através dessa palavra nessa noite. Aleluia. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita, se manifesta porque o perverso cerca o justo. Aleluia. A justiça é torcida. Agora nós vamos lá para o capítulo de número 3,
aleluia, nós vamos entender, aleluia, o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem nessa noite. Amém. Aleluia. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos fazes conhecida a tua ira. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Até aqui. Amém, Deus. Aleluia. Para nós começarmos a decorrer desse texto, nessa palavra que acabamos de ler, primeiramente, é necessário nós sabermos quem foi Abacuque, o que ele fazia. Aleluia. É notório que, através dessa leitura, nós podemos entender que o profeta Abacuque, aleluia, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem de Deus. Um profeta levantado naquela época para profetizar sobre a tribo de Judá. O profeta que foi levantado, e a Bíblia fala dos profetas menores como um profeta menor. Aleluia. Mas um homem de palavra forte. Amém. Um homem usado por Deus. E Deus então levanta este homem, esse profeta, mas para que nós venhamos entender, aleluia, o motivo dessa intimidade que o profeta Abacuque tinha com Deus, nós temos que saber o que ele fazia diante de Deus. Amém. O que Abacuque fazia diante de Deus? Sabemos que Abacuque era da tribo de Levi. Ele era um dos mais de 280 cantores de Asaf. Era um adorador do nosso Deus. Era um homem que tinha ali uma comunhão com Deus. Porque ser um levita, ser um cantor, ser um adorador naquela época, não era para qualquer um. Tinha que ser verdadeiro adorador. A adoração tinha que sair do profundo do coração. Então ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Mas nós estranhamos quando esse homem começa a escrever esse livro. Ele começa com umas palavras fortes, como se ele estivesse cobrando Deus de alguma coisa que Deus tinha que fazer. Porque a palavra diz que ele já não suportava ver mais tanta violência. E ele queria uma intervenção de Deus na vida daquele povo. Quem sabe eu estou falando com pessoas nessa noite. Que você tem orado. Que você tem clamado a Deus. Que você tem pedido por socorro. Assim como o profeta. E o profeta estava ali pedindo por socorro pelo aquele povo. Até mesmo sem ter o conhecimento profundo do que acontecia com aquele povo. Diante dos olhos de Deus, Deus via mais, Deus via além daquilo que o profeta estava vendo. Deus via naquele povo aquela podridão. Um povo que outrora começou de uma forma muito boa. Começou como nós, quando começamos a andar, a caminhar na presença de Deus. Começou no primeiro amor, fazendo tudo certinho. Mas a palavra diz que no decorrer dos anos, quando chega ali pela metade, o povo começa a se desviar da verdade. Talvez você vai olhar, vai falar para mim nessa noite, mas essa não é uma palavra para ser pregada para a igreja. Sim, é uma palavra pregada para a igreja. Mas é uma palavra também de alerta para nós nesses últimos dias, nesses
estão vivendo, eu quero garantir para você nessa noite, aleluia, que a nação, nos dias de hoje, estão pior do que aquele povo. Verdade, Deus. Muitos não acreditam em Deus. É, Senhor. Mas nós estamos aqui para pregar, para anunciar, para falar que esse Deus, Ele pode todas as coisas e que no tempo certo Deus se levantará ao nosso favor. Nós estamos aqui. E Deus levanta esse profeta pequeno, profeta menor. Creio eu que quando Deus chama o profeta Abacuque para profetizar nesta época, eu acho que ele não sabia o tamanho da responsabilidade que ele iria ter. Mas ao decorrer dessa mensagem nós podemos entender que Deus foi ali falando com ele, que Deus foi ali mostrando para ele, e ele pôde entender perfeitamente o que Deus estava sentindo sobre aquele povo. Mas o profeta Abacuque, ele temia que Deus poderia destruir aquele povo. E por isso que ele clama aqui: reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Restaura, Senhor, a vida deste povo. E hoje é muito comum, irmãos, nós podemos presenciar grandes eventos. E hoje não tira o direito das pessoas pensar que aquilo ali é um avivamento, porque é um avivamento, mas é um avivamento que dura por pouco tempo. É um avivamento onde as pessoas recebem a presença de Deus, mas no outro dia estão de cabisbaixo. E o avivamento na minha e na sua vida, ela tem que ser todos os dias. Verdade, Deus. Todos os dias. Todos os dias nós temos que abrir o nosso coração e deixar que Deus venha trabalhar. E para que esse avivamento aconteça dentro de nós, é necessário, muitas das vezes, renunciarmos a algumas coisas. É necessário tirarmos algumas coisas. Porque o nosso Deus, Ele só entra na casa se ela estiver desocupada. Verdade. Se tiver alguma coisa que não agrada a Deus, se tiver algo ali que está, aleluia, ocupando aquele espaço, Deus não entra. E assim estava a vida daquele povo. Quem sabe eu falo com pessoas nessa noite, fala: não, essa palavra não é para mim, essa palavra eu tomo para mim nessa noite. Eu preciso a cada dia ser avivado na presença desse Deus. Eu preciso a cada dia ser restaurado na presença desse Deus. Eu preciso a cada dia ser fortalecido na presença desse Deus. Nós precisamos, irmãos. E Deus olha para esse profeta, e nós sabemos que no tempo do profeta Abacuque, no tempo dos antigos, quando a mãe gerava um filho, eu não sei se naquela época eles tinham como saber o sexo da criança, se era homem ou se era mulher, mas eles ficavam de prontidão para colocar ali logo o nome quando nascia. E cada nome naquela época tinha um significado. Cada nome tinha um significado. E o significado do nome de Abacuque: aquele que abraça. Oh, glória. Deus não é, irmãos. Quem sabe ele não sabia. Quem sabe ele não sabia o significado do nome dele, mas Deus sabia. E Deus olha para o profeta e quem sabe Deus fala para ele: você é aquele que abraça, então você vai abraçar essa causa. Amém, Jesus. É um profeta que clamava pelo povo. É um profeta que não pensava em si próprio, mas ele pensava naquela nação. Ele pensava no sofrimento daquele povo.
quando nós lemos, aleluia, nós podemos ver que eles estavam muito preocupados com aquele povo, o que havia de acontecer, aleluia, na vida daquele povo, que estava assim na desobediência. Ele não queria, ele queria, aliás, que Deus cobrasse sim daquele povo, mas que não destruísse, que Deus restaurasse aquele povo. Quero dizer para você nessa noite que me ouve, para você que nos assiste nessa noite, que nós temos que ter o sentimento de Abacuque dentro de nós, de clamar pelo nosso irmão, de buscar a Deus, de orar, de pedir a restauração de Deus sobre a vida daqueles que estão sem força, sobre a vida daqueles que estão sem nenhum vigor. Mas para que isso aconteça na minha e na tua vida, para que esse avivamento que o profeta pediu para Deus, que aconteça na minha e na tua vida, é necessário que a igreja, o povo que se diz servo e serva de Deus, filho e filhas de Deus, é necessário que nós tenhamos sede da presença desse Deus. É necessário que nós buscamos esse avivamento. É necessário que nós buscamos esse avivamento para a nossa vida. É necessário que nós buscamos esse avivamento para a vida daqueles que estão próximos. É necessário que nós buscamos esse avivamento para a nossa casa. Deus. Aleluia. Aí no finalzinho do capítulo de número 10, no versículo de número 16, ele diz assim: ouve, o meu íntimo se comoveu. Aleluia. Ouvi, e meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Você vê que no começo ele começa de uma forma diferente, mas Deus vai trabalhando na vida dele. Deus vai trabalhando, vai mostrando para ele, aleluia, e ele entende perfeitamente, aleluia, aquilo que Deus estava fazendo. Ele entende que ele tinha que esperar, aleluia, em silêncio, que não era tempo de clamar, que era tempo de esperar. Aí, para nós finalizarmos nessa noite, nós vamos para o versículo de número 17, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Mesmo que nós não tenhamos essa palavra, nós vamos resumir ela nessa noite. Aleluia. E o verso 19 também diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como o da corça, e me faz andar alteiramente. Aleluia. Então, através dessa palavra nessa noite, nós podemos entender que ele compreendeu tudo aquilo que Deus estava fazendo. Deus. E eu volto a repetir para você que nos ouve nessa noite: Deus se levantará ao nosso favor. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele tem algo reservado para aqueles que o buscam. Aleluia. Nós podemos entender que na vida do profeta Abacuque, Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa, que ele completa dizendo: pode não haver gado, pode não haver alimento, eu posso não ter nada desta terra, mas toda
todavia eu me alegro no Senhor. Quando nós temos, aleluia, esse conhecimento, esse entendimento, meu irmão e minha irmã, eu garanto para você que não vai faltar nada na tua casa. Eu garanto para você que Deus ele vai suprir em todas as áreas. Sim, Senhor. E aquilo que estava te fazendo perecer, quem sabe, aquilo que estava roubando o teu sono, aquilo que estava atribulando a tua alma. Quem sabe você pensava dessa forma. Quem sabe você se preocupava com alguma coisa terrena. Mas nesta noite eu venho te dizer: espere em Deus. Amém. Confia nele. E o mais tudo ele fará. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E antes de encerrar, eu quero que você exerça a sua fé neste dia. Eu quero que você, juntamente comigo, pegue um copo com água. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar diante de Deus, crendo na palavra que diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. E tudo que nós desligamos na terra é desligado nos céus. Essa não é uma palavra do pastor Edson, essa é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Se você exercitar sua fé nessa noite, tomando nas suas mãos esse copo com água, apresentando diante de Deus, você vai tomar da mesma, ou vai passar sobre o local afetado, e um milagre vai acontecer. Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Pega o teu copo e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor Deus, este copo com água. E apresento, Senhor Deus, através desta oração, a cada vida, Senhor Deus, que está exercitando a sua fé. Porque a sua palavra também nos diz, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, em nome de Jesus, transforma esta água em um remédio santo, Senhor. Aonde ela tocar, Senhor, que haja milagre, que haja cura, Senhor. Senhor, tanto cura física, como também espiritual, Senhor. Em todas as áreas, Senhor Deus, nós liberamos desse altar, meu Pai, a unção da cura, a unção do milagre, Senhor. Faz, Senhor Deus, o teu mover. Faz, Senhor Deus, a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti. Consagramos, Senhor. Transforma em um remédio santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem o teu copo com água, pode tomar, em nome de Jesus. Receba um milagre da parte de Deus. Aleluia. Para a glória do Deus Pai. Aleluia. Nós vamos encerrar, mas eu quero comunicar a vocês que logo em breve nós vamos estar com uma campanha aqui, que você possa estar vindo nos fazer uma visita aqui, adorar a Deus juntamente conosco. Nós vamos fazer uma campanha de 7 quinta-feiras, a campanha O Vaso de Alabastro. Aleluia. A igreja está localizada na Avenida das Palmeiras, 159, Parque das Palmeiras, Maringá, Paraná. Aleluia. Entre em contato conosco, venha nos fazer uma visita, venha receber das mãos de Deus aquilo que você necessita. E você possa ficar com essa palavra nesta noite, guardar no fundo do teu coração e crendo que Deus se levantará ao teu favor. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.